A Era dos Dinossauros. Uma jornada épica. Os dinossauros. Criaturas incríveis que dominaram a Terra por milhões de anos. Imaginem só, um mundo com herbívoros gigantescos e predadores ferozes. Os dinossauros evoluíram de répteis menores no período Triássico, e acabaram se tornando os animais terrestres dominantes. A jornada evolutiva deles é uma história fascinante de adaptação, diversificação e, por fim, extinção. Vamos voltar no tempo e explorar o mundo dos dinossauros. Vamos descobrir como essas criaturas incríveis viviam, evoluíam e reinaram no nosso planeta por tanto tempo. De gigantes gentis a caçadores ágeis, os dinossauros continuam a cativar a nossa imaginação até hoje. Vamos embarcar em uma aventura épica através das eras e desvendar os segredos dessas criaturas magníficas. Nossa jornada começa no período Triássico, cerca de 252 milhões de anos atrás. O mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. Todos os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia. O clima era mais quente e seco, e foi nesse mundo que os primeiros dinossauros surgiram. Um dos primeiros dinossauros foi do tamanho de um cachorro. Este pequeno dinossauro era ágil e veloz. Ele tinha dentes afiados para capturar pequenos animais. Outro dinossauro primitivo foi este carnívoro, bem maior que era um predador formidável. Esses primeiros dinossauros ainda não eram os gigantes que viriam a ser, mas eles tinham uma vantagem crucial: andavam sobre duas pernas. Essa postura bípede permitia que corressem mais rápido e capturassem presas com mais eficiência. No Triássico, os dinossauros estavam apenas começando sua escalada rumo ao domínio global. À medida que avançamos para o período Jurássico, cerca de 201 milhões de anos atrás, os dinossauros se tornaram maiores e mais diversificados. A Pangeia começou a se dividir, criando novos habitats. Florestas exuberantes e vastos pântanos forneceram lares para uma variedade incrível de dinossauros. Um dos dinossauros mais icônicos do Jurássico foi este gigante gentil foi um dos maiores animais terrestres que já existiram. Com seu pescoço longo e cauda comprida, podia alcançar as copas das árvores mais altas para se alimentar. Outro dinossauro notável do Jurássico foi este herbívoro fortemente blindado tinha placas ósseas distintas nas costas e espinhos afiados na cauda, que usava para se defender de predadores. O período Jurássico também testemunhou o surgimento dos primeiros dinossauros voadores, como Essas criaturas incríveis desenvolveram asas membranosas e se tornaram os primeiros vertebrados a conquistar os céus. O período Cretáceo, que começou há cerca de 145 milhões de anos, marcou o auge da era dos dinossauros. Os continentes continuaram a se separar, levando a uma diversidade ainda maior de dinossauros. Novas espécies evoluíram para preencher todos os nichos ecológicos disponíveis, de desertos a florestas tropicais. O Cretáceo apresentou alguns dos dinossauros mais icônicos de todos os tempos, como este predador, no topo da cadeia alimentar, era uma força da natureza, com sua mordida poderosa e dentes afiados como navalhas. Outro dinossauro famoso do Cretáceo foi este herbívoro com chifres e folhos usava seus chifres maciços e placa óssea na cabeça para se defender e de outros predadores. O período Cretáceo também testemunhou a evolução das primeiras aves. Essas criaturas emplumadas evoluíram de pequenos dinossauros terópodes e gradualmente desenvolveram a capacidade de voar. Seção 5: Adaptação e sobrevivência. Os segredos do sucesso dos dinossauros. Os dinossauros sobreviveram e prosperaram por mais de 180 milhões de anos. Eles se adaptaram a uma variedade de habitats e condições climáticas. Mas quais foram os segredos do seu sucesso? Uma das chaves para o sucesso dos dinossauros foram suas adaptações únicas. Por exemplo, alguns dinossauros desenvolveram esqueletos fortes e leves que lhes permitiam correr rápido e se mover com eficiência. Outros desenvolveram dentes e mandíbulas especializados para se alimentar de plantas ou animais específicos.
Os dinossauros também eram mestres na termorregulação. Alguns dinossauros eram de sangue quente, o que lhes permitia manter uma temperatura corporal constante, independentemente do ambiente. Outros eram de sangue frio e dependiam do sol para se aquecer. Seção 6. O voo dos dinossauros. A evolução das aves. Enquanto os dinossauros governavam a Terra, uma nova linhagem de dinossauros estava evoluindo para conquistar os céus: as aves. A evolução das aves é uma das histórias de sucesso mais notáveis da história da vida. O primeiro pássaro conhecido, o viveu há cerca de 150 milhões de anos. Ele tinha uma mistura única de características de dinossauros e pássaros, incluindo penas, asas e uma cauda óssea longa. Com o tempo, as aves desenvolveram asas mais poderosas, corpos aerodinâmicos e cérebros maiores, o que lhes permitiu se tornar os mestres do ar. Seção 7. O fim de uma era. A extinção dos dinossauros. O reinado dos dinossauros chegou a um fim abrupto há cerca de 66 milhões de anos, quando um evento catastrófico atingiu a Terra. Um grande asteroide colidiu com a península de Yucatán, no México, causando tsunamis, terremotos e incêndios florestais globais. O impacto do asteroide liberou enormes quantidades de poeira e detritos na atmosfera, bloqueando o Sol e causando um inverno global. Sem a luz solar, as plantas morreram, e a cadeia alimentar entrou em colapso. Os dinossauros, junto com muitas outras plantas e animais, foram extintos. Seção 8. O legado dos dinossauros. Uma história contada através de fósseis. Embora os dinossauros tenham desaparecido há milhões de anos, seu legado continua vivo através de seus fósseis. Os fósseis são os restos preservados de plantas e animais antigos que foram enterrados em sedimentos e, com o tempo, se transformaram em rocha. Os fósseis de dinossauros podem nos dizer muito sobre essas criaturas incríveis, incluindo sua anatomia, comportamento e dieta. Ao estudar os fósseis, os cientistas podem aprender sobre a história evolutiva dos dinossauros e como eles interagiam com seu ambiente. Seção 9. Aves. Os dinossauros entre nós. Pode ser triste saber que os dinossauros não estão mais entre nós, mas existe um grupo que sobreviveu ao evento de extinção e continua a prosperar hoje: as aves. As aves são os descendentes diretos dos dinossauros terópodes e herdaram muitas das características de seus ancestrais. Então, da próxima vez que você vir um pássaro voando acima, lembre-se de que você está olhando para um descendente vivo dos dinossauros. As aves são um testemunho da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Seção 10. Explorando o mundo dos dinossauros, museus e descobertas. Se você é fascinado por dinossauros, existem muitas maneiras de explorar o mundo deles. Museus de história natural em todo o mundo abrigam coleções impressionantes de fósseis de dinossauros e exibições interativas. Você pode chegar perto de esqueletos de dinossauros em tamanho real, aprender sobre as últimas descobertas científicas e até mesmo tocar em fósseis reais. Muitos museus também oferecem programas e atividades educacionais para visitantes de todas as idades. Seção 11. Junte-se à aventura dinossauro. A era dos dinossauros pode ter terminado há muito tempo, mas a fascinação por essas criaturas incríveis continua viva. De fósseis antigos a aves modernas, os dinossauros deixaram uma marca indelével em nosso planeta. Então, junte-se à aventura dinossauro. Explore o mundo fascinante dos dinossauros, aprenda sobre sua história, evolução e extinção, e maravilhe-se com as criaturas incríveis que já governaram nosso planeta. Quem sabe que maravilhas você descobrirá?